Olá, bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Vida Devocional pela IPP-TV, a sua TV missionária. Eu sou o pastor Bruno e hoje nós temos um momento muito especial, compartilhando da palavra de Deus, e também eu gostaria de já convidá-los a participarem do chat, deixando a sua mensagem, o seu pedido de oração. E logo após o momento da palavra, nós estaremos orando, pedindo a Deus que abençoe a nossa vida. Hoje nós trataremos sobre um assunto muito importante, sobre a oração, que está no texto de Lucas, capítulo 11. Mas vamos já dar uma olhada para ver quem é que está participando conosco no chat. Nós temos algumas pessoas que já estavam participando da programação, como, por exemplo, a Tânia Costa, a Luciene, Clarinda, a Raimunda Pires também. Nós temos o Célio Manuel, também aqui, falando um pouco e compartilhando aqui, interagindo no chat. Eu gostaria de incentivar você. Se você tem um pedido de oração nessa manhã, hoje nós buscaremos a face de Deus, pedindo que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, abençoe o nosso país, que precisa tanto das nossas orações. Que Deus abençoe as nossas igrejas, que Deus abençoe o povo dessa cidade, de onde você estiver, e nós cremos que Deus ouvirá as nossas orações. Pois bem, mas vamos para a palavra. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 1 a 13. Eu gostaria que você atentasse para a leitura. Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos orar? Senhor, nós queremos te render graças nesse momento. Queremos te bendizer, te louvar e te agradecer, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós nessa manhã.
Nós somos gratos, ó Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado, porque se estamos aqui, Senhor, de pé, respirando, foi porque o Senhor nos presenteou. A vida é uma dádiva. A oportunidade de viver mais um dia é uma dádiva. Por isso, Deus, nós pedimos que nesse momento tão especial que nós separamos no nosso dia para nos relacionarmos com o Senhor, esse é o momento mais especial do nosso dia, o momento devocional. Que o Senhor, Deus, fale conosco por meio da sua palavra. Que o Senhor ouça, Senhor, a nossa oração, porque nós cremos que o Senhor sempre ouve o teu povo quando se coloca diante do Senhor por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem que nós lemos, ela destaca um dos temas mais importantes do Evangelho de Lucas e, por que não, das Escrituras. Fala sobre o tema da oração. O Evangelho de Lucas, por exemplo, é conhecido como o Evangelho da oração, porque nele nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo praticando a oração e também trazendo ensinamentos importantíssimos acerca desse tema. E aqui nós encontramos Jesus com seus discípulos, trazendo esse tema que é tão valioso para a Igreja de Cristo, tão valioso para todos os cristãos, porque todo cristão deve valorizar a oração. Não existe cristão sem oração. A oração é um meio de graça que Deus proporcionou à sua igreja para que nós sejamos fortalecidos, para que sejamos alimentados no nosso espírito e para mantermos esse relacionamento com Deus. A oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Como diz o reverendo Arival, que a oração é o oxigênio da vida espiritual. Nós temos visto nos nossos dias muitos cristãos vivendo uma vida espiritual inconstante e justamente o problema está na falta de oração, na falta de relacionamento com Deus por meio da oração. E aqui nesse capítulo 11, logo no início desse capítulo, como nós lemos na íntegra, o Evangelho de Lucas aqui nos traz lições preciosíssimas acerca da oração. Veja, logo no primeiro versículo, nós vemos o pedido de um dos discípulos, e ele pede ao nosso Senhor Jesus Cristo o seguinte, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eu acredito que todo cristão, quando ele foi alcançado por Cristo, ele passou então a desejar conhecer a Deus e a viver esse relacionamento com Deus. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, lá no início da sua vida cristã, ele também fez essa oração. Mas eu quero te encorajar nessa manhã a você não perder de vista este pedido, porque nós não sabemos orar como convém. Nós necessitamos a cada dia melhorar nesse aspecto, melhorar na nossa vida de oração. E esse pedido desse discípulo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a orar, nos traz hoje a oportunidade de nós aprendermos a orar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema que nós vamos tratar é esse: aprendendo a orar com Jesus. E ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a orar. Jesus era um homem de oração e essa é a nossa primeira lição. Jesus é o maior exemplo de oração.
Eu acredito que ninguém orou mais do que Jesus. Os discípulos, eles viram Jesus orando, é o que fala logo esse primeiro versículo. E eles viam Jesus constantemente orando. O Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele orou em todos os principais momentos do seu ministério terreno. Jesus, ele orou quando criança, ainda muito jovem, ele tinha o prazer de estar ali aprendendo no templo ou na sinagoga, aprendendo, e certamente ali era um lugar de oração. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo iniciando o seu ministério em oração. Os grandes milagres que Jesus operou sempre foi precedido de muita oração. Jesus, ele subia ao monte para orar. Jesus, ele ia para lugares onde ele tinha a privacidade para estar em oração. Jesus, ele orava sozinho. Jesus, ele orava com seus discípulos. Jesus, ele orou quando estava na cruz. E antes de morrer, Jesus, ele entregou o seu espírito ao Pai, fazendo uma oração. Portanto, Jesus, ele tinha autoridade para falar sobre esse assunto, a oração. Porque oração é muito mais do que uma ideia abstrata. Uma pessoa que fala de oração, mas ela não ora, ela acaba sendo como aqueles fariseus, hipócritas. Ou então nós precisamos, acima de tudo, aprender a orar. E Jesus, ele é aquele que nos ensina a forma correta de como nós devemos orar. Portanto, se tem alguém que pode nos ensinar a orar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele teve uma vida de oração no seu ministério terreno. E ele trouxe ensinamentos preciosos acerca da oração, como esse texto que nós estamos lendo. E é justamente a segunda lição que nós temos desse texto, que é Jesus ensinando um modelo de oração. Veja que dos versículos 2 ao versículo 4, nós vemos Jesus nos trazendo um modelo prático de oração. Eu acredito, e todos nós, eu acredito que concordamos com isso, que a oração mais conhecida da Bíblia e que é feita universalmente é a oração do Pai Nosso. Isso mesmo. Aqui nós vemos em Lucas capítulo 11, versículos 2 a 4, Jesus trazendo a conhecida oração do Pai Nosso como um modelo prático de oração que tem princípios preciosíssimos para que nós desenvolvamos a nossa vida de oração com Deus. Veja que o conteúdo desta oração é um tesouro de lições espirituais que eu não tenho a pretensão de esgotar. Eu apenas vou citá-las, sem me aprofundar muito. Mas a primeira divisão desta oração refere-se ao Deus a quem adoramos. É quando Jesus nos ensina a nós nos achegarmos a Deus dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, ou Pai que habita no céu. Aqui Jesus nos ensina que nós devemos declarar que o nome de Deus deve ser santificado. E quando o texto fala acerca do nome de Deus,
claro que ele está falando da pessoa de Deus, do ser de Deus, que deve ser então glorificado. Em seguida, nós somos instruídos a suplicar que venha o reino de Deus. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, nós precisamos entender que nós pedimos e oramos ao Pai por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós devemos nos achegar com reverência, reconhecendo a grandeza de Deus, dizendo que o nosso Deus e Pai, ele deve ser glorificado, que o teu nome tem que ser santificado. E nós devemos ansiar pelo reinado de Deus sobre nós, o reinado que ele será pleno. Nós já vivemos hoje de forma parcial, mas nós viveremos plenamente, que é o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha o seu reino, que venha o teu reino, mas que nós vivamos esse reinado e que o Senhor, ele reine no nosso coração desde agora. Que a vontade de Deus seja feita, tanto no céu como na terra, e na nossa vida, no nosso coração, em todas as áreas da nossa vida. Mas na segunda divisão desta oração, nós vemos, ela se refere às nossas necessidades diárias. E aí nós somos instruídos a orar suplicando o pão nosso de cada dia. Pedindo a Deus que seja a nossa provisão diariamente. A provisão não somente do pão material, mas acima de tudo do pão espiritual. E em seguida nós somos instruídos a orar suplicando então pelo perdão dos nossos pecados. E é por isso que a oração diz: perdoa-nos os nossos pecados. Todos nós precisamos nos achegar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, porque todos nós carecemos da graça de Deus constantemente, pois temos pecado contra o Senhor, seja por palavras, seja por ações, seja por pensamentos e até por omissões. Nós pecamos contra o Senhor. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou ali no Sermão do Monte, que bem-aventurado é o humilde de espírito, que bem-aventurados são aqueles que choram. Tanto humilde de espírito quanto aqueles que choram são justamente aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua necessidade e carência de Deus. E, portanto, choram por causa dos seus pecados. Não se conformam quando pecam contra Deus, porque foram chamados, foram regenerados para viver uma vida de santidade na presença de Deus. E é por isso que a oração é tão importante. A oração é de extrema importância para uma elevada vida de santidade. Mas nós ainda temos uma terceira divisão nessa oração. E essa divisão, ela refere-se aos perigos diários que nós enfrentamos. Jesus, ele nos ensina a orar contra a tentação. A tentação não é pecado. O pecado é quando nós caímos em tentação. Por isso que nós precisamos orar pedindo a Deus que nos livre, que não nos deixe cair nas tentações. Nós somos assediados constantemente pelo mundo. Nós somos atacados constantemente pelo diabo. E nós somos inclinados a querer fazer a vontade da nossa carne. Esses são os nossos maiores inimigos e nós precisamos lutar todos os dias para ter uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de obediência. E para isso nós precisamos, então,
perseverar numa vida de oração, pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação, e por fim, ele também nos ensina a orar contra o mal, quando diz: livra-nos do mal. Meus irmãos, essa oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso, ela não deve ser uma oração onde nós devemos usá-la como uma fórmula mágica, porque nós vemos às vezes, por exemplo, quem não já viu ou ouviu antes de um jogo de futebol, as pessoas fazerem aquela oração parecendo que é um mantra, achando que apenas a oração, o repetir, a vã repetição dessa oração, ela vai produzir como uma mágica algo para o bem daquelas pessoas. Nós podemos recitar, mas nós precisamos entender que a oração é muito mais do que palavras. A oração é um estado de espírito em que nós nos encontramos quando nós nos submetemos a Deus, quando nós derramamos, como fala John Bunyan no seu tratado sobre a oração é o derramar da alma e do coração, é o derramar diante de Deus, em humilhação, se submetendo à vontade de Deus. A oração que nós fazemos com sinceridade, com verdade, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, com auxílio e ajuda do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, e é o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, nós aprendemos nesse modelo de oração que nós devemos, acima de tudo, ter uma vida. E, por fim, aqui a nossa terceira lição é Jesus nos ensinando como nós devemos orar, certo? Aqui, Jesus ele nos encoraja a orar com perseverança e também com confiança. Veja, e aí Jesus ele conta-nos uma parábola. A parábola sempre é uma história que Jesus ele conecta a realidade daquelas pessoas, dos seus ouvintes, para trazer ensinamentos preciosos. E esta parábola, conhecida, como a parábola do amigo importuno, então, ele nos ensina como nós devemos nos achegar diante de Deus em oração. O texto fala que a história de um amigo importuno que recebeu um hóspede inesperado na sua casa. Ele não tinha o que oferecer a este hóspede, e nós precisamos compreender que entre ali os judeus, havia uma tradição, um costume, onde eles recebiam hóspedes e eles recebiam e procuravam honrar aquele hóspede. Então, como este amigo ele não tinha o que oferecer, ele foi até a casa do seu vizinho e pediu 3 pães emprestados. Agora, o problema é que era meia-noite, o seu vizinho já estava deitado, os seus filhos já estavam deitados, as portas da sua casa já estavam trancadas. E essa foi a desculpa que o seu vizinho então deu, que não podia ajudá-lo. Mas aí, mesmo com seu vizinho dizendo: não me importunes, pois eu não posso levantar-me para te dar o que você me pede, Jesus aqui ele nos traz o ensinamento que, assim como aquele homem importunou o seu vizinho, sabendo que certamente ele daria o que ele necessitava, que nós também devemos nos achegar a Deus em oração. Deus jamais vai nos dizer: não me importunes. Portanto, Ele quer que sejamos perseverantes em oração. Nós vemos aqui também o ensino, por exemplo, esse ensino na exortação que o apóstolo Paulo ele dá à igreja de Tessalônica, quando fala:
orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. Portanto, nós devemos nos achegar a Deus com confiança. Certamente nós seremos ouvidos. O Salmo 61, ele diz: ouve-me, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. E aí, quando nós olhamos para os versículos 9 até o versículo 13, nós vemos aqui Jesus nos ensinando que há uma promessa de que Deus ouve a oração do seu povo. No versículo 9, por exemplo, nós vemos os 3 verbos aqui, que está no imperativo, dizendo pedir, buscar e bater. E a ordem de Cristo deve ser obedecida. Nós devemos orar com confiança, na certeza de que o nosso Deus, Ele é bom. E Jesus nos traz exemplos. Nós que somos homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o nosso Deus. E ele termina no versículo 13 dizendo, concluindo, prometendo aos crentes que o Pai dará certamente o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está dizendo que o maior presente que alguém pode receber, que é o Espírito Santo, Ele nos dará. Ele dará àqueles que pedirem. Imagine se Ele não nos dará grandiosas coisas quando nós pedimos em oração. O Espírito Santo é Deus. Nós somos a habitação dele. O Espírito Santo é o maior presente. É por meio do Espírito Santo que nós temos vida, somos regenerados, somos selados como propriedade de Deus. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador. O Espírito Santo é a causa de todas as coisas realmente boas na vida de um cristão. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me ouviu até aqui, que você seja encorajado nesta manhã a você ter uma vida perseverante de oração. Uma vida de oração confiante no Senhor, sabendo que Deus, Ele ouve a oração do seu povo para que sejamos crentes fervorosos na fé e abençoados em tudo. A você que deixou o seu pedido de oração, eu quero dizer, ore, não cesse de orar, persevere em oração, confie nas promessas de Deus. A você, meu amigo Edilamar, ao Cláudio, a Maria Madalena, a Maria Luísa, a Angelita, a Nelce, a você, Josabete, a Maju, ao José, a Joelita França, a Alexandra, a Gilva, a Luciene, persevere em oração. Eu gostaria que você orasse junto comigo nesse momento. Pai, aqui está esta palavra, Senhor, que nos alimenta nesta manhã, que nos encoraja a andarmos na Tua presença, desejando essa comunhão com o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor olhe para cada pedido que foi pedido nessa manhã. Que o Senhor, Deus, estenda a Tua mão graciosa, ouve o clamor do Teu povo, Deus, e vem fazer os milagres que nós tanto precisamos. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.